Estou aqui dentro do meu querido Workspace e vou criar aqui um arquivo qualquer, tá? Vou dar um nome qualquer para ele e dentro dele a gente vai começar a programar um pouquinho. Então cheguei aqui, vou criar um arquivo texto. Então eu estou aqui dentro e vou criar um primeiro arquivo, tá? Vou chamar aqui de primeiro. E esses arquivos nossos, né, os nossos arquivos Java, ele tem essa extensão aqui, .java. Então esse cara, ele é um arquivo texto normal, só que na hora da gente trabalhar nele, essa extensão .java, ele vai trazer para a gente informando, ó, esse cara daí não é simplesmente um arquivo texto, ele é um cara Java e dentro dele deve ter alguma classe Java. Então todos os nossos projetos vão estar sendo implementados dentro de classes. Então existe uma estrutura, e eu vou fazer algumas perguntas para vocês, vamos ver se vocês conseguem acertar todas. Tudo que eu implementar, eu vou estar implementando dentro de uma classe, sempre. Então essa classe, ela tem aqui uma visibilidade onde todo mundo pode vê-la, que é a visibilidade pública. Então eu tenho lá um public class e o nome da minha classe. O nome da minha classe, na maioria das vezes, né, é sempre bom que seja assim. Dentro de cada arquivo eu tenho uma classe. Posso ter várias classes dentro de um arquivo, mas por padrão, uma classe e um arquivo. E o nome da classe é interessante que ela tenha o nome do arquivo. Então, public class primeiro. Dentro do nosso Java, sempre que a gente tem uma linha de código, essa linha ela pode terminar de três maneiras: abrindo chaves, fechando chaves ou ponto e vírgula. Essas são a maioria das vezes você vai fechar desse jeito. Tirando as vezes que tem um if, por exemplo, um se, um if, que você não precisa colocar as chaves no final, quando você tem apenas uma linha abaixo dele, mas a gente vai evitar as exceções por enquanto. Então eu criei uma classe, coloquei esses abre e fecha chaves aqui dentro. Então eu estou desse jeito, criei a minha primeira classe. Essa classe aqui, ela pode ser uma classe que seja executada e ela pode ser uma classe que sirva de como se fosse um repositório, como se fosse um espaço onde eu guardo ali dentro informações e funcionalidades, que a gente conhece aí como propriedades e métodos, né, atributos e métodos, informações de algum objeto, alguma coisa do nosso mundo. Por exemplo, um aluno. Então o aluno vai ter lá os campos do aluno e o aluno vai ter as funcionalidades que um aluno pode fazer. Uma escola, um funcionário, um carro, uma caneta, tudo que é um objeto do nosso mundo, a gente consegue colocar dentro de uma classe. Essas classes que eu não dou um start nela, que eu não executo, elas têm essas informações, atributos e métodos. Mas em todas as linguagens, todas elas, por exemplo, o próprio Java, que é uma linguagem que tem uma base muito forte na linguagem C, na linguagem C a gente tinha uma funcionalidade lá que dava o start em qualquer aplicação, que era a funcionalidade main. Então essa funcionalidade main veio também aqui para dentro do nosso Java. Então sempre que eu tiver essa funcionalidade aqui, significa que ela é um método. Então main é um método. E como eu falei para vocês, todas essas linhas de código aqui, que eu quero colocar alguma implementação dentro dela, eu preciso ter uma chave abrindo e uma chave fechando. Então esse método main é um método que veio de longe, né, veio de outras linguagens, e sempre que eu mando rodar o meu projeto, esse método main vai ser procurado e ele vai ser executado. Então tudo que estiver aqui dentro, eu mando executar. Então aqui que eu vou ter que dar o execute no que está aqui dentro. Esse método, né, todo método no Java, ele tem uma organização. Ele tem o nome do método, que foi isso que a gente colocou ali, o main. Ele tem parâmetros, ou seja, alguma informação de fora que a pessoa vai passar dentro de parênteses para a gente. Então esses parênteses que estão aqui são informações que alguém de fora dessa classe consegue passar para a gente vai ver isso aí na prática. Então eu tenho nome e parâmetros, eu tenho também o retorno, o tipo de retorno dessa minha informação. Tipo de retorno entenda como os tipos básicos de dados e suas variações, como por exemplo, caracteres, valores reais, valores inteiro, valores lógico,
né, que se a gente fosse trazer para o nosso mundo da programação, seria o boolean, o int, o float, o double, o string e por aí vai. Então eu posso ter retornos e eu posso também não ter retorno, né, o que a gente chama, que a gente usava muito lá nos nossos algoritmos de procedimento e função. Uma função é um cara que ele executa alguma coisa. Imagina, esse cara de cá, né, o lado A chamou o lado B, dentro do lado B eu tenho uma função, e aí quando o lado A chama essa função precisa devolver para o outro lado alguma coisa, e alguma coisa que seja um tipo, ou uma variação desse tipo. E um procedimento não, um procedimento é, o lado A mandou executar alguma funcionalidade que estava do lado de cá, mas só que ele manda executar e pode seguir adiante sem esperar terminar, porque esse cara não vai dar retorno nenhum, ele vai executar e acabou. A gente vai ver isso aqui com mais calma, tá? Mas existem esses dois caras. Na nossa linguagem aqui, a gente não tem esse conceito de função e procedimento. Isso tudo a gente vai chamar de método. E esse método ele pode ter esses retornos daqui, ou pode ter um outro retorno, que não é um retorno, que é o tal do void. Então, esses caras todos que estão aqui, né, o lógico, a gente já viu aí que seria o nosso querido boolean. A gente vai entender o que é um boolean e o que é um boolean, com letra maiúscula. A gente tem o inteiro, que a gente tem o int, ou a gente tem o integer. A gente vai entender o que significa minúsculo e maiúsculo. A gente tem o float, ou tem o double, e a gente também tem o float e tem o double. E tem outros também, tem o Big Decimal, tem outras coisas mais. Aqui no int a gente tem int, tem long, tá? A gente tem outros tipos aí também que a gente pode trabalhar. E aqui no nosso caractere a gente tem o famoso string. A gente também tem alguma coisa relacionada a char, então a gente também tem isso daqui, tá? Pode ser o char ele guarda ali um caractere, uma string ele guarda um monte de caracteres e aí monta um texto, tá? Então a gente tem esses tipos de dados aí. Esse nosso querido amigo main, se a gente for fazer esse cara daqui, retorno, nome, parâmetros, e está faltando mais um aqui que seria visibilidade, a gente vai ter aulas só sobre visibilidade. Imaginem, esse public que está aqui é um tipo de visibilidade onde, né, o próprio nome já diz, ele é público. Todas as outras classes desse projeto conseguem acessar essa classe. Eu tenho alguns tipos de visibilidade, né? Eu tenho a visibilidade pública, que a gente já viu. A gente tem a visibilidade protegida. A gente tem a visibilidade padrão ou pacote. E a gente tem a visibilidade privada. Então a gente tem algumas visibilidades, a gente vai estudar cada uma delas. E aí nesse nosso caso aqui do método main, ele precisa ser visto por todo mundo, então ele é público. Esse cara daqui, ele não vai ter um retorno, ele vai ser então void. E esse nosso método main, o objetivo dele, a gente vai ver rodando hoje aqui, é que lá via linha de comando eu vou mandar uma informação aqui para dentro dessa minha classe primeiro, e essa informação vai cair aqui dentro desses meus parâmetros. E aí essas informações eu posso passar uma informação, eu posso passar duas, eu posso passar três, eu posso passar 50, eu posso passar quantas informações eu quiser. Vocês conhecem aí pela vida de programadores que vocês já passaram, qual é o tipo, qual a estrutura de dados que eu consigo guardar mais de uma informação ao mesmo tempo dentro dela? É o nosso querido vetor. Então, quando eu tenho um vetor nada mais é do que uma estrutura onde ele tem um tipo, todos os valores ali dentro eles têm o mesmo tipo, mas eu consigo guardar mais de um. Então, um vetor ele é muito conhecido por aí pela aplicação desses colchetes. Então, se eu quiser definir aqui o tamanho de um vetor, eu falo, esse vetor tem tamanho 3. Significa que ele está na posição 0, posição 1 e posição 2. Ou seja, ele tem 3 informações aqui dentro.
Por padrão, né, na primeira posição do nosso vetor é a 0, a última posição do nosso vetor é o tamanho do nosso vetor menos 1, então 3 menos 1. Então isso aqui é um vetor ele precisa ser definido, né, quando você vai trabalhar, mas dentro desse nosso main, eu vou passar, como eu quero passar várias informações aqui dentro, eu não vou definir esse tamanho, eu só vou definir que eu estou passando um vetor. E aí, olhando para esses tipos que eu tenho aqui em cima, né, o caractere, o real, o inteiro e o lógico, o que vocês acham dentro desses caras, né, o string, o float, o int, o boolean, desses caras aí, quem que eu consigo colocar dentro do outro e eu não perca nenhum tipo de informação? Por exemplo, o que é mais genérico naquilo ali? O int eu consigo jogar dentro de um boolean? Não consigo. O boolean ele só pode ter verdadeiro ou falso. Mas um inteiro, por exemplo, eu consigo guardar dentro de um real. O real eu consigo guardar dentro de um inteiro? O que vocês acham? Eu consigo, né? Dentro dos reais eu tenho lá 1, 1,1, 1,2. Então o 1, além de ser inteiro, ele também está ali nos reais. O real eu não consigo guardar dentro do inteiro, porque no inteiro eu não tenho casas decimais. Desses 4 principais tipos que a gente está falando, né? O string, o real, o int e o boolean, qual desses aí vocês acham que é o mais genérico que eu consigo guardar qualquer coisa dentro dele? O string, né? Dentro de uma string você consegue guardar um texto lá falando true ou false. Uma string você consegue guardar o número 1, o número 10, o número 1.5. No string você consegue guardar uma letra, você consegue guardar um texto. Então, o que foi pensado aqui nesse nosso main? Eu vou passar aqui dentro um vetor, e esse vetor vai ser um vetor de string. Sempre que eu estou definindo aqui, eu defino o tipo dele. E sempre depois do tipo, eu preciso definir o que eu vou estar passando. Então, por exemplo, aqui dentro, eu vou colocar o tal do args. Args é um cara conhecido aqui no mundo Java. Depois, quando a gente for criar o nosso primeiro projeto dentro da IDE, ele vai trazer para a gente aqui. Mas aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser o que vocês quiserem. Argumentos. Pode ser o que vocês quiserem. Parâmetros. Pode ser qualquer coisa. Por padrão, ele bota args. Então, significa que args é um cara do tipo vetor de string. Então, isso daqui é uma parte necessária para a gente entender que quando eu mandar rodar a minha classe primeiro, esse cara aqui vai ser executado. Alguns conceitos eu vou simplesmente empurrar, né, falar, ó, é assim, e depois a gente volta a conversar, e outros a gente vai tentar desenrolar. Tem um conceito aqui que eu vou falar, que eu vou simplesmente passar para vocês, que é uma palavrinha mágica chamada static. Esse cara daqui eu vou pedir licença e vou deixar aqui para vocês, depois a gente vai estudar um pouquinho isso. Mas esse static aqui é necessário para esse nosso método main aqui funcionar, porque existe aí na orientação a objetos, né, que você sempre precisa criar um objeto para depois você usar esse objeto. E esse método main aqui, eu não vou precisar criar um objeto do tipo primeiro para depois utilizar esse método. Então, quando eu coloco esse static, eu digo assim, olha só, eu vou usar esse método main sem precisar criar nenhum tipo de objeto. Porque independente de onde eu vier, de que pessoa executar esse cara, o resultado tem que ser sempre a execução do nosso método main. Então eu vou botar aquele estático porque se eu for rodar a minha classe primeiro, tudo vai chegar aqui nessa linha 12. Então, quando eu tenho, por exemplo, quero fazer o cadastro de um aluno, o meu cadastro de aluno é diferente do cadastro de aluno do Natan, que é diferente do cadastro de aluno do Gabriel, que é diferente do cadastro de aluno da Rafaela. Então nós somos objetos diferentes. Aí a gente precisa instanciar, precisa criar um objeto para preencher esse objeto com informações que se diferem de outros objetos. Aí sim eu não precisaria, eu não deveria ter esse estático. E aí a gente chegou num ponto aqui que eu simplesmente vou mandar rodar esse cara, né? Eu tenho lá o public class primeiro, abri e fechei as minhas chaves. Dentro da nossa classe primeiro eu criei lá um public static void main recebendo um vetor de string, que eu chamei aqui de args. E aí agora eu vou rodar esse cara para ver se ele realmente não dá erro
no meu código, né? Se eu tivesse dentro da IDE, eu simplesmente mandaria executar lá um botãozinho, apertaria lá um botão e ele faria um processo de compilar esse cara e executar esse cara, rodar.